E o Palmeiras conquistou uma importante vitória fora de casa pela Libertadores, vencendo o Bolívar por 3-2, jogo extremamente movimentado, cheio de cenários interessantes aqui pra gente analisar. Nesse vídeo a gente vai começar entendendo como funciona o plano de jogo do Palmeiras para essa partida especificamente, afinal de contas, vários desafios envolvidos ali, jogar na altitude não é nada fácil, são poucas as equipes que conseguem se apresentar bem lá, vamos ver o que funcionou e quais foram as vulnerabilidades, afinal de contas o Palmeiras sofreu 2 gols muito parecidos inclusive. E só lembrando que o software que eu vou utilizar para fazer essa análise é o Game Vision Pro, tanto os desenhos aqui nas imagens, as edições de vídeo, quanto os gráficos aqui que vão me auxiliar a contar a história da partida, explicar melhor os cenários de interação tática aqui pra você. Foi tudo feito utilizando o Game Vision Pro, então você pode começar grátis aí, fazer suas próprias análises. Link pra você conhecer tudo sobre o Game Vision tá aqui na descrição. E o primeiro ponto da estratégia do Abel Ferreira, o plano de jogo pra essa partida, foi abrir mão de fazer a pressão alta. Então o time já se organizava em um primeiro momento em um 5-3-2, mas o time, como a gente já viu aqui em outras análises, não fica preso às linhas de marcação. Geralmente o time tem encaixes bem definidos. E qual era o encaixe então pra essa partida? Dá uma olhada então como nesse primeiro lance, ó, 2 do primeiro tempo, o Palmeiras em um primeiro momento se organiza no seu 5-3-2, mas à medida que o Bolívar vai avançando, chega na faixa central do campo, aí os encaixes vão começar a aparecer. E como é que funcionava esse encaixe para essa partida? Essa aqui é uma saída de bola pela direita do Bolívar, geralmente o time fazia essa saída de 3 jogadores com o lateral direito um pouco mais baixo, ele recuava um pouco mais aqui ficando ao lado dos zagueiros, mas como a gente vai perceber, ele também atacava bastante em um segundo momento da construção do Bolívar. Aliás, o Bolívar atacava com muita gente o tempo inteiro. Mas dá uma olhada como o Palmeiras vai saindo um pouco da sua organização inicial, aquele 5-3-2 então vai ficando um pouco mais desconfigurado, digamos assim, porque o encaixe de marcação estava muito bem definido, né? O Flaco Lopes e o Estevão, que faziam esse primeiro combate, eles ficavam responsáveis então por cobrir a bola quando vinha nos zagueiros, mas também tentar eliminar o volante central. Então eles faziam o famoso balanço aqui, né? Um avançava aqui para tentar pegar o zagueiro, o outro recuava aqui fechando o volante. Quando a jogada vinha pelo outro lado, a situação se invertia, né? O Estevão ficava mais responsável por pegar a descida do zagueiro e o Flaco Lopes recuava para pegar o volante. E quando tava mais em bloco baixo, os dois recuavam para manter a unidade do bloco ali, mas principalmente ser um desafogo, né? Em especial, o Flaco Lopes fez muito bem isso, de sustentar a posse de bola quando o Palmeiras conseguia recuperar, porque esse é o segundo ponto da estratégia do Abel, mas calma que a gente já vai chegar lá. O Facundo Torres lá pela esquerda, então, ele era responsável por fazer a marcação do lateral, muitas vezes a gente via ele avançando aqui quando começava essa saída de 3, mas como você vai perceber, várias vezes ele ia descendo aqui, baixando bastante, porque o lateral atacava muito lá, passando aberto pela direita. O Palmeiras mantinha esse encaixe. E aqui pelo meio, você tá vendo aqui o Emiliano Martins, ele batia de frente com o meio-campista direito aqui do Bolívar, e aqui pela esquerda acontecia a mesma coisa com o Aníbal Moreno. E como não poderia ser diferente, um outro ponto do plano de jogo do Abel Ferreira para essa partida foi não correr riscos nenhum na sua saída de bola. Então todo tiro de meta, toda bola mais recuada, ela chegava lá no Everton e ele já quebrava colocando alguém para brigar aqui na frente. E esse cenário tem um detalhe muito interessante, que inclusive foi decisivo pro resultado final da partida, mas calma que a gente já vai chegar lá. Isso porque primeiro é importante a gente tentar entender melhor o Palmeiras em bloco baixo. Dá uma olhada no desenho defensivo do Palmeiras. Eu fiz questão de marcar aqui então o 5-3-2 em tese, né? Só pra gente ilustrar bem como o time não faz questão de manter as linhas, sai pra promover os encaixes, perseguições mais longas, enfim, aquele comportamento padrão que faz parte aí do modelo de jogo do Abel Ferreira. O Giai, que seria o jogador mais aberto pela direita, né? Entrou como ala direita, então o Abel entrou com o Fux fazendo o zagueiro direito, Gustavo Gomes fazendo o zagueiro central, aqui pela esquerda a gente tinha o Piquerez fazendo o zagueiro esquerdo, e lá pela esquerda, na lateral ou na ala, a gente tinha o Vanderlan. Então dá uma olhada, o Vanderlan, que seria o ala esquerda, bem avançado aqui, o Facundo Torres, que seria o meio-campista pela esquerda, né? Daquele 5-3-2, tá bem recuado, como eu falei lá no começo da análise, ó, o lateral passou, ele vai junto, os dois volantes aqui mais centralizados, e o Bruno Fux, né, o zagueiro direito do Palmeiras nessa partida, dá uma olhada como ele tá caçando aqui bem alto, né, como praticamente um meio-campista ali, porque o jogador que ele tava marcando recuou, se apresentou aqui pro jogo. E em bloco baixo, como eu havia dito, né, o Flaco Lopes aqui e o Estevão, mas fechando ali até a intermediária, né, pra justamente ser a conexão aí com os contra-ataques. Agora, esse lance é perfeito pra ilustrar praticamente todo o plano de jogo do Palmeiras, né, porque tá aí o time em bloco baixo, promovendo encaixes de marcação, mas fora do seu desenho defensivo, tentando fazer uma verdadeira parede ali, né, um bloqueio pra conseguir parar o ataque posicional do Bolívar. E o time foi muito eficiente nisso, em especial no primeiro tempo. Então o time do Palmeiras consegue recuperar a posse de bola. Agora atenção aqui à importância do Flaco Lopes, né, se apresentando aqui para ser o desafogo, para conseguir sustentar essa saída de bola em contra-ataque. Ele consegue resistir à pressão ali. E agora o Palmeiras vai ter a sua primeira oportunidade de contra-ataque aos 4 minutos do primeiro tempo. Você já tem o Estevão aqui se projetando também aqui no corredor mais aberto, ó.
Palmeiras vai acelerando aqui, ó, o Giai passando livre aqui pela direita. Livre nem tanto, né, mas acelerando bastante ali, porque fazia muito parte da proposta do jogo do Palmeiras explorar esses contra-ataques. Esse contra-ataque aqui, o time do Bolívar consegue neutralizar. Mas só pra ilustrar o plano de jogo do Palmeiras, né? Ficar mais em bloco médio, bloco baixo, esperar as tentativas de ataque do Bolívar e ter sempre uma boa alternativa ali pra tentar sair nesses contragolpes. E não demorou muito pra que a estratégia rendesse frutos pros comandados do Abel Ferreira. Olha aqui um vacilo do zagueirão, ó. Ele acaba prendendo demais ali, o Flaco Lopes toma o doce dele, limpa o goleiro e sobra na perna boa ali pra ele. Ele ainda ajeita, rola de perna canhota e abre o placar pro Palmeiras aos 18 minutos. Isso foi o segundo contra-ataque, basicamente a segunda posse de bola que o Palmeiras conseguiu recuperar em condições de contra-atacar, aproveitando esse erro da defesa do Bolívar, já foi o suficiente pro time marcar o seu primeiro gol. Ó, dá uma olhada na eficiência dos contra-ataques aqui do Palmeiras. A gente teve então praticamente duas saídas, né? A segunda já saiu o gol, depois teve uma terceira saída depois ali do minuto 35 e na quarta possibilidade de contra-ataque, uma sobra de bola parada, o Palmeiras já vai ampliar o placar 2-0. Então basicamente, em 4 contra-ataques, 2 gols, estratégia extremamente eficiente, por isso que o plano de jogo funcionou muito bem, por conta da eficiência do Palmeiras em ser letal, aproveitando as poucas chances que conseguiu criar nesses contra-ataques. Vamos dar uma olhada então como nasceu o segundo gol. Era uma sobra de escanteio, o Bolívar tenta colocar de novo essa bola lá na área, se não me engano acho que aqui é o Piquerez que vai fazer o corte, ó. Ele já corta ali colocando o Estevão, que tava recuando aqui no vazio, né, consegue trazer com ele o zagueiro, a bola vai ficar viva em disputa, ó quem tá de novo aqui brigando pela sobra, né? Justamente ele, o Flaco Lopes, ó, e ele que recupera mais uma posse de bola, e agora vai ser uma situação ingrata aí pra defesa do Bolívar, né? 3 jogadores contra um único defensor, você tem o Facundo Torres passando pela esquerda, o Estevão pela direita, e o Palmeiras vai ser letal e vai aproveitar essa quarta chance de contra-ataque, ó, o Facundo Torres ajeita ali pro meio da área, ela sobra redonda pro Estevão, né, que de perna boa, perna canhota, só rola pro gol aos 44 e 58 pra ser mais preciso, Palmeiras ampliando o placar aí, colhendo os frutos da sua estratégia, 2-0. Agora definitivamente o jogo não morreu aí, isso porque o Bolívar mesmo ali no primeiro tempo, enquanto o Palmeiras estava se defendendo bem em bloco baixo, começou a mostrar alguns traços ali de boas jogadas que poderiam ser eficientes para bater o bloco de marcação do Palmeiras. Agora claro, depois eu até fui lá na coletiva do Abel para entender melhor o plano de jogo dele, inclusive ele usou essas mesmas palavras, ele falou que a ideia era justamente criar um muro, esperar o adversário bater no muro e construir a partir dali nos contra-ataques, por isso que o time abriu mão de ter um ataque posicional ou de ter uma saída de bola mais construída e acabou colhendo os frutos aí extremamente positivos, 2-0 ainda no primeiro tempo. Mas vamos dar uma olhada então o que acontecia na maior parte do tempo, que era quando o Bolívar tinha posse de bola e tentava criar alternativas ali para atacar o bloco de marcação do Palmeiras. Só pra gente ilustrar isso, ó, dá uma olhada aqui nos ataques posicionais do Bolívar então, ou seja, atacando o Palmeiras em bloco baixo ali naquele sistema de marcação que a gente já viu. Muito volume, né? Cada bolinha azul dessa é uma tentativa de ataque do Bolívar pegando o Palmeiras em bloco baixo. As bolinhas verdes foram as vezes que o Palmeiras conseguiu recuperar ali sem que o Bolívar tentasse nenhuma jogada. Então o time do Bolívar teve muito volume de jogo no campo de ataque e conseguiu criar boas chances, ó, chance clara de gol aqui no cruzamento, 2 gols também nessa situação de ataque posicional. E nesse cenário, um jogador brasileiro que atua pelo Bolívar foi muito importante, né? Fábio Gomes, aqui é o centroavante da equipe do Bolívar, 1,93 m, cabeceia muito bem e principalmente se posiciona bem para conseguir criar vantagem. O Bolívar explora muito essa jogada aqui de cruzamentos então. Dá uma olhada como nesse lance aqui do primeiro tempo, ó, 23 do primeiro tempo, como ele vai fazer uma movimentação aqui, ó, ele tá olhando ali por cima do ombro, né? Dá uma olhada, ó. Olhou por cima do ombro, vai olhar de novo, porque ele tá justamente procurando esse espaço aqui. Ele fazia muito essa movimentação quando ele percebia que existia liberdade na origem da jogada e o portador da bola ameaçava fazer o cruzamento, ele já se projetava nos espaços vazios, geralmente buscando cabecear essa bola na segunda trave, ou nas costas do zagueiro central, ou até mesmo nas costas do zagueiro do lado, entre ali o ala e o zagueiro do lado, né? Como a gente vai ver aqui nesse lance, ó, ele já vai atacar ali a segunda trave, ó, pra esperar esse cruzamento. Nesse lance aqui, o Gustavo Gomes consegue cortar. E essa situação acabou começando a ficar um pouco mais perigosa pro Palmeiras, porque o time do Bolívar começou a encontrar vantagem pelo lado esquerdo do seu ataque, direito da defesa do Palmeiras, para ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de qualidade na origem desses cruzamentos. Principalmente quando o time começava com mais jogadores aqui por fora do bloco, como é o caso aqui desse lance. Dá uma olhada como o Giai vai saltar aqui a pressão, mas ele vai pegar aqui o jogador que, em tese, seria do Aníbal Moreno ou de algum meio-campista, né? Dá uma olhada como ele vai avançar aqui, ó. Fazia pressão no portador da bola, mas o jogador que era pra ele marcar, que seria o lateral esquerdo aqui do Bolívar, já tá passando livre aqui, vai conseguir um pouco de espaço pra fazer esse cruzamento. Agora dá uma olhada lá no meio da área de novo, como o Fábio tá de novo ali, né, entrando nas costas aqui do Piquerez, já se posicionando ali pra fazer a finalização. Mas esse cruzamento aqui, mesmo com liberdade na origem da jogada, ele sai sem muita qualidade, né? O jogador pega de canhota ali e manda direto pra fora. Mas de novo aqui o Bolívar já posicionado aqui pra tentar uma finalização. À medida que o primeiro tempo foi passando, as vantagens pra nascer esse cruzamento pela esquerda foram aparecendo cada vez mais e o time do Bolívar passou a insistir por ali, né? O time não parou de tentar essa jogada. E aí a vantagem para finalizar em cima do lado esquerdo da defesa do Palmeiras, em cima ali do Piquerez, em cima do Vanderlan, começou também a ficar evidente, ó. Dá uma olhada aqui como os dois jogadores do Bolívar já estão atacando aqui o Piquerez e o Vanderlan. Já saiu esse cruzamento aqui pela esquerda, ó.
Sai a finalização, o Everton faz uma bela defesa, ó, ela quase sobra viva ali pro Bolívar. Isso ainda a gente tá no primeiro tempo, esse aqui é o minuto 38. E no segundo tempo, perdendo já por 2-0, o Bolívar passou a insistir ainda mais nos cruzamentos pela esquerda. Muitas vezes, até com a marcação encaixada, o time conseguia criar vantagem ali pra conseguir sair o cruzamento e como a gente já percebeu, mesmo com a marcação encaixada, tinha vantagem pra finalizar dentro da área. Nesse lance aqui, ó, o Giai tá pressionando ali o portador da bola, aqui tem sobra na linha defensiva, vai ter dois jogadores aqui atacando, né, pelo lado esquerdo, mas de novo esse cruzamento vai conseguir sair, ó, dessa vez quem faz o corte ali é o Piquerez, ele resvala ali, mesmo assim ela quase sobra viva ali pros jogadores do Bolívar fazerem a finalização, mas esse é o tipo de jogada que à medida que ela vai sendo alimentada, ela precisa de um volume pra funcionar, mas ela já mostra algumas vantagens, tanto na origem quanto no destino, ela pode dar sim resultados. Inclusive na própria coletiva do Abel ele ressaltou esse ponto, né, que o Bolívar é um time que se expõe muito, então fazia sentido tentar atacar nos contra-ataques, em contrapartida o time acabava conseguindo bagunçar a marcação do Palmeiras em alguns momentos, por exemplo nesse lance aqui, ó, o time tá criando uma situação de 3 contra 2, lá por um lado onde tava tentando atacar bastante, por isso que você tem aqui, eles estão mais sobrecarregados, né, o Giai aqui e o Bruno Fux, então por isso que eles vão mais recuando ali, né, fechando espaço, ninguém vai saltar aqui pra pressionar o portador da bola, isso vai fazer o quê? Vai dar um pouco mais de liberdade aqui na origem desse cruzamento, e lá dentro da área a gente vai ter de novo a movimentação aqui do Fábio Gomes, ó, indo atacar ali nas costas do Piquerez. Ó, o jogador corta pra direita, corta pra esquerda, vai fazer o cruzamento e dessa vez não tem jeito, né? Fábio Gomes cabeceia ali e diminui o placar. 55 minutos de jogo, Bolívar 1, Palmeiras 2. E pouco mais de 10 minutos depois, mais uma vez, uma jogada ali pela esquerda com o mesmo jogador, Patrício Rodrigues. É ele que vai entortar agora o Bruno Fux. Ó, dá uma olhada como o jogador recuou aqui, né? O lateral recuou. Trouxe com ele o Giai. O Patrício Rodrigues atacou o espaço aqui, trouxe com ele o Bruno Fux. Ele vai receber a bola aqui. Lá dentro da área a gente vai ter as mesmas movimentações, mas dá uma olhada como ele consegue resistir à pressão ali. Vai partir pra cima da marcação ali do Bruno Fux. E se no lance do primeiro gol ele cortou pro fundo, que é justamente o espaço que o Bruno Fux tá protegendo ali a princípio, nesse lance aqui ele vai puxar pra perna boa, né? Porque ele é destro, ele vai puxar pra direita, ó. Puxa pra direita, faz o cruzamento de novo, né? Mesmo com a marcação encaixada, mesmo com pressão no portador da bola, esse cruzamento acaba saindo e a marcação encaixada aqui dentro da área também. Dessa vez o Fábio Gomes até tava posicionado aqui, mas como ele percebe que o cruzamento vai sair um pouco mais curto, ele vai pra frente ali pra fazer a finalização e cabeceia firme ali em cima do Gustavo Gomes, faz o segundo gol do Bolívar, 2-2 empata aos 68. O Bolívar aproveitando e superando o Palmeiras em dois duelos importantes, né? Tanto na origem do cruzamento quanto, principalmente na minha visão, no destino, né? Mesmo com ali com a marcação encaixada, a zaga do Palmeiras não poderia ter deixado essa finalização sair, mas não deixa de ser uma situação difícil, né? Você tem um bom cabeceador ali. De qualquer maneira, jogada interessante aí pra ficar de olho. Agora, um ponto que eu havia falado sobre a saída de bola do Palmeiras, e vale a pena reforçar, o Palmeiras abriu mão de fazer uma saída de bola construída, né? Trabalhada de pé em pé, trocando passes curtos ali pra tentar atrair o adversário. O time já tentava fazer uma bola mais longa. Mas isso não quer dizer que não tenha jogadas ali pra tentar agredir o seu adversário, pra tentar transformar sua saída de bola longa em jogadas de finalização. E se você pegar aqui o gráfico de saídas de bola do Palmeiras, isso vai ficar muito claro, porque pegando o totalizador a gente vai perceber que foi vantagem do Bolívar, né, a maioria das vezes que o Palmeiras quebrava lá de trás, a defesa do Bolívar conseguia recuperar, mas o time conseguiu 7 jogadas de construção rápida desde a defesa, aproveitando então que o Bolívar ainda estava mais fora ali do seu desenho defensivo, ou sem muita compactação, e o Palmeiras tentava ou ganhar a primeira bola ou ganhar a segunda bola e construir a partir dali. Então são dois planos de ataque, na minha visão, que o Abel teve para essa partida: construir de trás nos contra-ataques, né, esperando o Bolívar atacar, pegar o Bolívar mais fora do desenho padrão, e nessas saídas mais esticadas, mais longas, construir a partir do próprio campo de ataque, recuperando a sobra ali, conseguindo aproveitar também o desenho defensivo ainda mais desfeito, e o time criou nada menos do que 3 chances claras aproveitando essas jogadas, ó. Teve uma aqui no comecinho do segundo tempo, uma mais no meio do segundo tempo, e conseguiu fazer o gol da vitória justamente aproveitando uma jogada dessa de saída de bola quebrada, longa, lá do Everton, né, um tiro de meta, e o time conseguindo ganhar a segunda bola. 72 minutos de jogo, o Palmeiras aí mesmo na altitude, colocando muita gente lá dentro da área, né? Então o time vai conseguir ganhar a sobra aqui, sai uma troca de passes, Giai, Facundo Torres, ela sobra ali com o Flaco Lopes, que parte pra cima da marcação, consegue ganhar, deixa o Facundo Torres na cara do gol, mas ele acaba pegando mal na bola ali, perna direita, perna ruim, não consegue fazer a finalização, mas na sobra Maurício, que já tinha entrado nesse momento do jogo, ajeita aí sim na perna boa, perna canhota, sem dificuldade alguma, coloca no fundo da rede, Palmeiras de novo na frente do marcador aos 72. E foi dessa maneira então que o Palmeiras construiu esse importante resultado pela Libertadores jogando fora de casa, Bolívar 2, Palmeiras 3, vamos continuar de olho aí no Palmeiras pra ver na sequência desse trabalho, quais serão os encaixes que o Abel vai promover agora que os reforços e principalmente os lesionados estão voltando aí pra equipe. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.